Bem-vindos à plataforma Gente, da Globo, seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. A Copa do Mundo Feminina acaba de terminar, mas conversas sobre o torneio não vão parar tão cedo. Qual o legado desse evento? O que funcionou? O que ainda pode melhorar? Quais são as novas estrelas do futebol feminino? E o que o Brasil pode fazer para melhorar sua performance para a Copa de 2027? Desde a sua criação em 91, a importância da Copa do Mundo Feminina no cenário esportivo só cresce. No começo, o torneio buscava espaço e reconhecimento, mas agora já se transformou num poderoso agente de mudança, impulsionando a visibilidade do futebol feminino em todo o globo. Mais do que uma competição esportiva, o torneio carrega consigo uma missão: fortalecer o futebol feminino como um movimento de transformação social, promovendo a equidade de gênero e o empoderamento feminino. E se o Mundial desse ano quebrou recordes de audiência no mundo inteiro, o sonho da seleção de conquistar seu primeiro título no Mundial durou pouco. A equipe brasileira foi eliminada ainda na primeira fase do torneio, depois de um empate em 0-0 com a Jamaica. Ainda no gramado, Marta afirmou que essa foi sua última Copa do Mundo. O tom era de tristeza, claro, mas a mensagem era de otimismo também. Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo quando começou a Copa. Que o futebol feminino vem crescendo. Isso mostra que o futebol feminino é um produto que dá lucro, que dá prazer de assistir. Então apoie, continue apoiando. O próximo ciclo do Brasil deve ser de renovação, com uma nova geração de jogadoras comandando a troca de passes dentro do campo e a expectativa de talvez sediar a próxima edição da Copa. Enquanto isso, aqui no Gente Conversa, vamos fazer um balanço de como foi a edição de 2023 da Copa do Mundo. Eu sou a Juva Lauer e hoje reuni um time da pesada para bater uma bola sobre como essa paixão crescente está impulsionando mudanças e inspirando milhões de corações num caminho rumo à igualdade e reconhecimento pleno no esporte e na sociedade. Então vamos lá, gente. Vamos começar se apresentando. Vamos lá, Ana Thaís. Quem é você na fila do pão? Ô, Juliana, primeiro que eu só falo com você de 4 em 4 anos, né? Porque a última vez que falamos foi no OEA. Então, eu fiquei chateadíssima que o Mamilos não fez cobertura da Copa do Mundo esse ano. Ainda bem que o Gente está me proporcionando esse encontro. Já pensou? Só poder te ver daqui 4 anos? Não, e isso foi uma lacuna mesmo, assim, porque eu fiz um projeto de um podcast na Copa do Catar, e ficou muito legal, que foi o Partiu Catar. Foi sobre todas as seleções da Copa do Mundo masculina. E eu tinha certeza que teria um na Copa do Mundo feminina e não teve. Então eu confesso que eu fiquei frustrada. Que bom que a gente pode falar sobre isso. Eu sou Ana Thaís, comentarista de futebol do Grupo Globo. Essa é a minha terceira Copa do Mundo no Grupo Globo. Eu estreiei na Copa do Mundo feminina de 2019. Também fiz a cobertura da Copa do Mundo no Catar, né, a Copa do Mundo dos homens. E agora a nossa segunda Copa do Mundo feminina, a minha, né, na verdade, no grupo. Muito bem-vinda. Também com a gente, Catiúcia Fernandes, seja muito bem-vinda. Você que joga no melhor time do Brasil. Conte pra gente, quem é você na fila do pão? Olá, meninas, é um prazer estar falando com vocês. Aqui quem fala é a Catiúcia, mais conhecida como Cati, lateral direito do Corinthians. Estou no Corinthians desde 2018, então estou aqui para contar um pouquinho do que eu venho vivendo aqui nesse time e é um prazer estar com vocês. Depois você me dá o seu autógrafo pro meu filho, que é muito fanático? Com certeza. Com a gente também a Sara Reis. Seja muito bem-vinda, Sara. Quem é você na fila do pão? Oi, meninas, é um prazer estar aqui. Sou fã e admiradora de todas que estão aqui. Eu trabalho no Banco BMG, eu sou responsável pelas iniciativas femininas do banco, eu trabalho com marketing esportivo aí já tem uns 10 anos e é uma realização pessoal e profissional muito legal estar aqui. Vamos começar com a Renata, que é uma participação especial direto da Nova Zelândia. Sim, isso mesmo, ela está lá nesse momento em que a gente está gravando. Dormindo, eu espero, porque são 4 da manhã lá e daqui a pouquinho ela tem que cobrir a primeira semifinal do campeonato. Mas, como uma boa ponta-direita, ela abriu espaço na agenda para mandar sua participação pra gente. Fala aí, Renata, quem é você na fila do pão? Oi, pessoal, eu sou a Renata Mendonça, sou comentarista do Grupo Globo
comentarista de futebol. Eu entrei na faculdade de jornalismo para fazer jornalismo esportivo, para trabalhar com esporte, para cobrir grandes eventos do esporte, e hoje sou muito realizada porque trabalho com o que eu mais amo e acompanho esse fenômeno mundial que é o futebol, os jogos, futebol feminino, que virou uma causa muito importante também para mim. Então, enfim, não posso reclamar porque sou realizada na profissão que eu escolhi. Rê, você já estava realizada com a carreira, imagina cobrindo uma Copa do Mundo de futebol feminina. E aí, o que mais te chamou a atenção nessa Copa? Olha, essa Copa foi muito surpreendente para mim, de uma maneira muito positiva. Eu já esperava que ia ser uma grande Copa, né? Uma Copa histórica em vários aspectos. Mas, por ser a primeira Copa com 32 seleções, eu achava que nesse primeiro momento, de primeira fase, né, de fase de grupos, a gente ia ver muitas goleadas. Porque você tem 32 seleções pela primeira vez com 8 estreantes. E dessas 8 estreantes são muitas seleções de continentes e de regiões, no geral, que estão em outro estágio de desenvolvimento do futebol feminino. E vamos lembrar que, assim, o estágio de desenvolvimento do futebol feminino ele ainda é muito atrasado, até mesmo na América do Sul, né? Fora o Brasil e agora a Colômbia, que está chegando um pouco mais, é muito mal desenvolvido o futebol feminino em vários lugares do mundo. E quando você compara, né, com os Estados Unidos, onde as meninas já nascem com a bola no pé, porque o futebol é esporte de menina lá. Quando você compara com a Alemanha, que é um país que desde décadas atrás investe no futebol feminino, tem uma base muito forte. Então, quando você compara esses contextos, você tinha muita diferença, né, em termos de acesso de uma menina ao futebol nesses países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a França, em comparação com países como o Haiti, o Vietnã, Zâmbia, que são alguns dos estreantes. Então eu achava que realmente ia ter muita goleada. E não aconteceu, né? Inglaterra e Haiti. Foi Inglaterra 1-0 Haiti. O nível técnico ele ficou parecido, muito pela organização tática das equipes, muito pela evolução física que aconteceu, também pela globalização que chegou ao futebol das mulheres também. Então você tem muitas jogadoras que, se não conseguem atuar em alto nível e com um calendário, né, no ano completo de jogos no seu próprio país, elas têm oportunidade, às vezes, de jogar em outras ligas. E aí essas jogadoras têm a oportunidade, por exemplo, de ter um calendário mais completo no futebol, ter um desenvolvimento físico melhor, porque os clubes aqui têm um pouquinho mais de estrutura do que os clubes nos países delas. Você pega a Jamaica. A Jamaica é uma seleção formada por muitas atletas que foram desenvolvidas em outros países e que agora estão vestindo a camisa da seleção da Jamaica, porque a Federação Jamaicana fez esse mapeamento aí para que elas representassem o país, né? O técnico da Jamaica foi fazer esse mapeamento. Então, antigamente, a gente via seleções como a dos Estados Unidos, da Alemanha, sobrando fisicamente, né? O segundo tempo, diante dos adversários, essa seleção americana, a seleção alemã, elas sobravam e hoje não estão mais sobrando, né? Então, a gente tem uma equiparação de nível físico, realmente acho que teve uma evolução muito grande. Se a gente viu o relatório da FIFA em 2019 soltando informações muito, muito importantes sobre esse desenvolvimento e evolução física da Copa do Mundo, acho que o relatório que virá em 2023 apontará um desenvolvimento ainda maior dessa questão física das atletas. E a questão tática melhorou também, né? A organização das equipes, a maneira como elas conseguem se defender de uma forma organizada e como time, para oferecer bastante resistência, por exemplo, a uma seleção mais forte, como foi o caso de Estados Unidos contra Portugal. Portugal é uma seleção que ainda está muito atrás, né, no nível dos Estados Unidos, mas defensivamente se organizou muito bem e aí ainda conseguiu colocar dificuldade para os Estados Unidos nos contra-ataques. Então, eu acho que foi muito surpreendente para mim e muito legal acompanhar esse desenvolvimento, porque uma Copa do Mundo com 32 seleções, ela tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento do futebol feminino em todos os cantos do planeta, e eu acho que a gente já colheu frutos nessa primeira Copa já. É impressionante o quanto a gente teve uma competição com um nível de competitividade muito alto, um nível técnico muito interessante, resultados surpreendentes, e eu tenho certeza que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil ser campeão mundial. Então a gente está vendo, de fato, uma transformação no cenário do futebol feminino para que ele fique cada vez mais competitivo. Então essa frase "não tem mais bobo no futebol", assim, ela definitivamente se aplica hoje no futebol feminino e vai se aplicar cada vez mais. Ou você faz um trabalho legal, organizado, ou você não vai conseguir competir num torneio como a Copa do Mundo. Enfim, eu estou muito satisfeita com esse nível que a gente viu nesse Mundial.
Kátia, a Renata citou a seleção jamaicana que eliminou o Brasil. Como que você analisa essa eliminação precoce do Brasil esse ano? O que falta para a gente ter um time mais competitivo? Bom, a eliminação acho que pegou todo mundo de surpresa. Acho que tanto nós atletas aqui torcendo, como vocês, como jornalistas, torcedoras também. O sentimento é que dava para ter ido mais longe, né? Acho que a seleção foi o melhor investimento nessa Copa, né? Tinha tudo para ir mais longe. Então, acho que a pergunta não é nem o que falta, né? Acho que é manter isso. O futebol é uma caixinha de surpresa. A gente, se fosse fórmula fácil, ganhava sempre no masculino, né? Então, acho que a resposta é continuar mantendo esse investimento, essa evolução e torcer para ir melhorando a cada ano, né? Muito bem. Ana, para você, esportivamente, o que fica de balanço em termos de qualidade de jogo para o futebol feminino mundial, em especial para o Brasil? Como é que você analisa esse momento técnico, tático e físico do futebol feminino mundial e, em especial, da nossa seleção? Ju, esse assunto é um assunto bem complexo. Eu faria um podcast inteiro debatendo esse assunto sobre a evolução em vários pontos do futebol feminino no mundo, né? Eu acho que como marco aí a Copa de 2019. A FIFA, ela tem um grupo de estudos voltado para cada mundial, né? De todas as categorias. E ela divulgou um relatório recentemente sobre a primeira fase e as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. E ela detalha alguns pontos que a FIFA considerou importantes dessa primeira fase. De cara, o que chamou muito a atenção foram as defesas, né? Porque seleções emergentes no cenário do futebol feminino sofreram muito pouco. Se a gente comparar com a Copa de 2019, sofreram poucos gols, né? A gente vale lembrar que em 2019 os Estados Unidos estreiam com uma goleada na Copa do Mundo, com a Alex Morgan marcando 5 gols. Isso não aconteceu na Copa do Mundo de 2023. Então, assim, vários aspectos a FIFA acompanha sobre a evolução das seleções emergentes, em especial o padrão tático das defesas, e isso é algo que em pouco tempo, né, a partir do momento que elas estão classificadas para a Copa, eles conseguiram, os treinadores das seleções conseguiram colocar em prática, né, mais fácil, entre aspas, organizar uma defesa do que organizar um time inteiro. Então, nessa primeira fase da organização tática, as seleções emergentes conseguiram se organizar defensivamente. Um outro ponto que eu acho fundamental e divisor de águas nessa Copa do Mundo é a evolução das goleiras, porque a gente passou anos e anos ouvindo que o gol precisava diminuir, que o campo precisava diminuir. A Kátia sabe muito bem disso, e de verdade o que faltava mesmo era investimento e preparo específico para as goleiras, e a FIFA também prova isso através dos estudos, e com uma preparação específica, né, para as goleiras, era notório que a evolução aconteceria e aconteceu. Elas têm mais participação no jogo, mais diversidade de tipos de defesa, elas atuam mais na forma do comportamento do time. Então acho que a evolução tática e técnica ela é notória. O futebol feminino, como ele passou durante muito tempo sofrendo boicote, qualquer evolução mínima ela já é notada. Então eu acho que isso é importante da gente destacar. Acho que tem um fator determinante que depõe contra as seleções da primeira prateleira. E aí eu vou colocar a Suécia, que mesmo estando na semifinal, né, vale a gente destacar que é uma seleção que envelheceu. O próprio Estados Unidos, que vem de uma geração de transição. A Noruega, já um pouquinho mais atrás, não numa primeira prateleira, mas uma seleção pioneira, que foi a pandemia. Isso vale para as asiáticas também. O lockdown, né, que aconteceu em praticamente todo o mundo, afetou a evolução das seleções que vinham de 2019 jogando muito bem. Então, elas tinham ali 1 ou 2 anos para aprimorar modelo de jogo. Com o lockdown, elas não conseguiram. Então, elas tiveram que voltar meio que, entre aspas, para estaca zero. Então, elas não apresentaram uma grande evolução para essa Copa de 2023. Em contrapartida, as emergentes conseguiram se igualar. Porque com esse pouco tempo de trabalho, conseguiram focar no mínimo ali, que era a defesa. O resultado foi o que a gente viu aí nessa Copa de 2023. Ô, Ana, mas a pandemia rolou também para o futebol masculino. Você vê uma diferença em como as seleções femininas foram afetadas por esse déficit de treino, por esse período parada? Com certeza, com certeza. Eu não tenho dados. É bom deixar isso claro, que isso é uma percepção minha e de algumas outras pessoas. Conversei com alguns outros treinadores, trocando mensagens assim, com o pessoal que trabalha no futebol no mundo. Essa foi uma percepção minha, inclusive até quis trabalhar mais esse estudo pensando na pandemia, mas tem uma coisa que foi muito significativa, Ju. Quando os times, o futebol começou a voltar,
ele voltou muito mais rápido para os homens, porque tem uma questão econômica envolvida também, né? E as mulheres foram voltando aos poucos. 2 recortes, assim, para a gente entender. A Pia, aqui no Brasil, e assim, a gente até depois vai falar sobre o trabalho dela, dá para se contestar várias coisas, mas ela brigou muito para que acontecessem jogos do Brasil. Se estava certo ou não, aí é um outro assunto, mas a seleção brasileira foi uma seleção que conseguiu jogar até um pouco mais do que, por exemplo, as seleções asiáticas. A Coreia do Sul jogou muito pouco, a China jogou muito pouco, então isso, o próprio Japão jogou muito pouco, então acho que isso também acabou afetando a preparação das jogadoras em relação ao masculino, né? Aqui no Brasil foi voltando tudo, até nos campeonatos nacionais, a Kátia pode falar sobre isso melhor, né? Porque participou desse processo aqui no Brasil. Alguns campeonatos foram cancelados no mundo, mudaram de data, então teve sim um impacto, eu acho, uma percepção minha, para essa lacuna que aconteceu aí no período entre 2 Copas. Acho, tá, Ju, que tecnicamente, taticamente, nós teríamos mais novidades nessa Copa do Mundo, tal qual tivemos em 2019, mas eu acho que não deu tempo para essas seleções que já estavam mais adiantadas em outros pontos. A gente aqui também, na época da pandemia, ficou muito tempo em casa, tendo que se virar para treinar em quadra e na rua, e foi difícil. Para a gente ainda tinha todo um respaldo de uma comissão que a gente sente que é diferente, a nossa comissão das outras. Eu fico imaginando para as outras atletas que não têm tanta estrutura, que não têm, talvez, tanto conhecimento na comissão ou no clube, né? Então eu vejo que às vezes aqui a gente está numa bolha também, né? Porque o Corinthians é diferente dos outros lugares e a gente também tem que prestar atenção nos outros clubes, ajudar, lutar por elas também. Muito bom. Deixa eu aproveitar o gancho da Kátia, porque eu vejo muito isso aqui no banco, né? Porque a gente patrocina o Corinthians, o Galo e o Vasco. 3 times totalmente diferentes, né? Com estruturas diferentes, com profissionais diferentes dentro dos clubes. E isso impacta muito também no nosso dia a dia como patrocinador, em como que a gente pode oferecer a melhor parceria, a melhor ativação, que cada clube precisa. É muito diferente, assim, o que a gente planeja aqui pensando no Corinthians para o que a gente planeja aqui pensando no Vasco ou no Galo, por exemplo. Então, isso é realmente, assim, a diferença, como a Kátia comentou, é bem gritante, assim, é realmente muito diferente. Sara, aproveitando que você está falando isso, vamos falar como a gente vê também a evolução de patrocínio e investimento de marca nas Copas do Mundo femininas, né? Acho que tem uma evolução importante. Você acha que o mercado já está maduro nesse grande evento? Eu não diria que ele está maduro. Eu acho que ele está mais maduro do que a última Copa, né? De fato, a gente viveu a maior Copa do Mundo da história em 2023. Se a gente olhar em todas as frentes, todos os números, todos os resultados, foi tudo muito superior, foi muito maior do que a Copa de 2019. Mas ainda tem um caminho muito longo aí para a gente percorrer. Eu acho que ainda não está maduro, não é o ideal ainda. Eu espero que a próxima Copa do Mundo seja ainda melhor, seja ainda maior, a gente bata novos recordes. E se a gente for levar em consideração, por exemplo, a FIFA, foi a primeira Copa do Mundo que a FIFA fechou todos os pacotes de patrocínio, né? Nenhuma vez antes a FIFA tinha conseguido fechar todos os pacotes de parcerias e patrocínios da Copa do Mundo feminina. Então, a gente considera aí um crescimento de mais de 100% de uma Copa para outra. O próprio patrocínio aqui das transmissões da Globo que a gente fechou no Banco BMG foi um patrocínio histórico para um banco de mais de 90 anos, mas que se a gente comparar com outros bancos, com outras instituições financeiras que entraram nessa Copa do Mundo, para a realidade do BMG que está em transformação, foi o nosso maior patrocínio no ano. Então, assim, de fato, foi muito legal ver muitas marcas entrando, batendo recordes de visibilidade, de patrocínio, de produtos vendidos, né? Que foi muito legal. Os números que a Copa nem acabou ainda, a gente já está vendo números, recordes de venda de camisa, de materiais esportivos, de venda de produtos. O nosso cartão de futebol lançou no começo do ano. Só nesse período de Copa do Mundo já bateu todos os recordes que a gente poderia imaginar. Então, assim, os meios de consumo já mudaram, né? Durante uma Copa, mas que seja para próximas aí também. Perfeito. Acho que é importante esse papel do marketing, eu aproveito até para acrescentar, porque eu acho que faz parte desse amadurecimento também entender quem consome o futebol feminino e quem quer e quem pode consumir. Eu acho que essa conta está caminhando muito para isso, assim, isso o marketing é muito determinante. Na escolha das melhores pessoas para tratar a relação da marca com o público, na relação com aqueles influenciadores que são pessoas mais do dia a dia, focados no futebol feminino, porque às vezes aparece muita gente assim, a gente quer furar a bolha, mas nessa história de furar a bolha, você acaba desconectando o real sentido do futebol feminino, no caso, né, que é o que estamos falando, com o público consumidor. E eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que ficou muito gritante para mim depois que o Brasil caiu na Copa do Mundo, né? Quando a gente não tem
para falar sobre superação, sobre a mulher guerreira, nós temos muita dificuldade de como contar a história das mulheres praticantes de futebol no Brasil. Isso vale para todos os esportes em que as mulheres praticam. E eu acho que isso é uma responsabilidade, claro, dos meios de comunicação, incluo a imprensa, mas eu também incluo as questões de patrocínios de marketing e comercial, porque entender e filtrar, e eu acho que isso faz parte do amadurecimento, como disse a Sara, acho que foi um termo perfeito que ela usou, para entender como é que a gente constrói a história dessas mulheres que jogam futebol a partir da performance. E aí eu cito o jogo que eu fiz logo na sequência da eliminação do Brasil, que foi Estados Unidos e Suécia. E assim, é um clássico do futebol feminino. Só que a gente não sabe contar essa história, porque a gente não consegue mostrar que as mulheres jogam futebol e dentro do cenário delas, isso é a competição. Eu acho que isso vai amadurecer para os próximos anos. A imprensa japonesa tem batido muito essa tecla, porque eles acusam, né, entre aspas, que as mulheres que jogam futebol no Brasil, no Japão, as mulheres de um modo geral são tratadas muito do ponto de vista da fofinha, daquela pessoa frágil, da mulher frágil. Os nomes dos times japoneses são todos relacionados a flores, a beleza. E aí, quando as mulheres não têm a performance, você não consegue formar novo público consumidor. Eu espero e gostaria muito que caminhasse nos próximos anos a forma como se conta a história das mulheres que praticam futebol, no caso, aqui no Brasil. Excelente. Eu acho que tem um perfil que a gente consegue ver bem pelo marketing, que é quem assiste, por que assiste, como assiste, o que gosta, e não necessariamente a transferência direta do futebol masculino, né? Assim como eu vejo muito o futebol feminino como outros esportes diferentes do futebol, como o skate, como a escalada, como uma série de outros esportes que você vê as pessoas, os competidores, um torcendo pelo outro, então uma paixão pelo esporte em si. Não que não tenha uma competitividade, mas é um jeito mais solidário de ter competitividade e tal. Então, quem está assistindo também está atraído por esse jeito. Então, vai ter performance, isso é importante, mas eu não lembro qual foi o jogo, Ana, talvez você lembre que a atacante faz o gol, ela mal comemora, ela já vai consolar a goleira que estava devastada de ter tomado o gol. Então, quem está assistindo futebol feminino fica encantado com essa dinâmica, com esse jeito, que, de novo, todo mundo quer ganhar, todo mundo está preocupado, vai fazer diferença a posse de bola, vai fazer diferença quem é o artilheiro, quem não é, mas é um outro olhar para o futebol, para a experiência do esporte, né? Sérgio, tem isso, mas a gente tem que lembrar que o público comum, entre aspas, do futebol, né, o público médio do futebol, ele é um público acostumado, isso pensando no futebol praticado pelos homens, no ponto de vista da competição. E aí, quando você não tem essa coisa saudável no futebol feminino, ele não é interessante. Eu não tô falando que ele não é, mas ele deixa de ser interessante. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo. Termina a Copa do Mundo dia 20, no final de semana seguinte já entra o mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. Como é que a gente vai contar a história dessas mulheres? Porque a gente vai ficar falando de superação, de as mulheres não fazem rodinha em volta do árbitro, as mulheres não brigam entre elas ali para discutir, não sei o quê. Não que elas tenham que fazer isso, mas como é que a gente conta isso que você tá falando? Aqui se pratica futebol, mas tem uma outra narrativa, uma outra forma de se comportar e tornar também atrativo, sabe? Isso é um grande desafio nosso como imprensa em todos os esportes. A Raíssa Leal, ela é a fadinha do skate. Assim, e para romper com essa história de ser a fadinha do skate, quando ela tiver 19 anos e ela ter uma grande decepção numa Olimpíada, por exemplo, como a gente vai tratar isso? Que ela vai deixar de ser a fadinha do skate? Já deixou há alguns anos, entende? Então, assim, transformar isso atrativo é um grande desafio. Um último exemplo, o vôlei feminino do Brasil. Nós víamos do final dos anos 90 com o vôlei, né, mostrando que de fato tinha grandes competições, aquele jogo clássico que nós tivemos em Atlanta 96 contra Cuba, mostrou-se ali que você tinha vôlei sendo praticado no Brasil, e isso influenciou uma geração de meninas. Maravilhoso. Corta para 2004, as meninas que foram influenciadas por essa geração de 96 perdem para a Rússia por 24-19 e elas passam 4 anos sendo chamadas de amarelonas, que mulher é isso, porque é sempre assim, ganhou apesar de ser mulher, perdeu porque é mulher. E aí
você passa todo aquele ciclo de 2004 para 2008 com alguns acontecimentos muito determinantes no Brasil. O Bernardinho e o Zé Roberto fazendo um trabalho incrível nas seleções e também nos clubes, o fortalecimento da Superliga de vôlei, e aí a gente vem em 2008 e ganha a medalha de ouro e espanta aquela zebra do 24-19. A partir daí, a gente vira a chave de como se conta a história das mulheres praticantes de vôlei e do esporte feminino brasileiro. Porque, poxa, nós tivemos lá atrás a Hortência com a geração do basquete. Por que a gente perdeu esse laço competitivo, né, de falar sobre essas mulheres? Então, eu acho que me preocupa um pouco a gente sempre ter que tratar o esporte feminino através da superação e não através da performance. Muito bom, excelente. Então, já que a gente está falando de performance, eu volto para a Renata, direto da Nova Zelândia. Eu quero saber por que tanto a seleção masculina quanto a feminina no Brasil não vem tendo grandes desempenhos. Dá para comparar, Renata? Eu acho que os contextos das seleções masculina e feminina são muito diferentes. E também os contextos do futebol masculino, da Copa do Mundo masculina e da Copa feminina. A Copa do Mundo masculina, ela tem mais de 100 anos aí de existência. Ela é uma competição muito consolidada e o futebol masculino nunca enfrentou as barreiras que o futebol feminino enfrentou em todas as partes do mundo, que é aquela resistência de você não ter investimento, você muitas vezes ter uma lei te proibindo de jogar. Então, todos esses obstáculos que já existiram para impedir a evolução do futebol feminino, no futebol masculino isso não aconteceu. Por isso que eu acho que essa comparação, ela às vezes acaba sendo complicada, porque são contextos muito distintos. Acho que nesse último ciclo, a seleção feminina conseguiu o maior investimento da história. Isso significa algo absolutamente extraordinário? Não. Isso significa as condições básicas que qualquer seleção deveria ter acesso para disputar uma competição do tamanho de uma Copa do Mundo. Então, uma comissão técnica completa, trabalhando todas as áreas, fisiologia, psicologia, a parte de preparação física. Dentro da comissão técnica também uma participação de, essa é a equipe que vai cuidar do ataque, essa é a equipe que vai cuidar da defesa, essa é a equipe que vai cuidar do meio-campo. Trabalhos específicos com as jogadoras. Isso tudo é o que qualquer seleção de ponta, para disputar títulos, precisa. Mas, de fato, a seleção brasileira feminina não tinha acesso ao básico até 4 anos atrás. Eu vou lembrar vocês que em 2015, a seleção feminina viajou para a Copa do Mundo do Canadá e chegou 4 dias antes da sua estreia na Copa do Mundo. Aí, em 2019, a gente já teve uma preparação melhor. A Copa era na França, a gente viajou 15 dias antes, foi para Portugal e fez uma preparação. Então, assim, muita coisa mudou, né, de 2015 para cá. Acho que, e se a gente comparar com antes disso, então nem se fala. Mas acho que isso ali era o básico, tá? E a seleção brasileira feminina ficou muito para trás, né? Se a gente pensar que a seleção feminina, o grande resultado que a seleção feminina já teve em Copas do Mundo foi em 2007, vice-campeonato, né? Foi vice-campeã mundial. Nessa época, você tinha poucos países que de fato investiam alguma coisa no futebol feminino. Então, o talento, ele ainda fazia diferença. E a gente tem muito talento. Tinha muito talento nessa época e ainda tem. Só que hoje, mais países estão investindo. Então, hoje, se você não tiver o mínimo de organização, se você não tiver o mínimo de planejamento, condição para formar jogadoras, etc., vai ser difícil, vai ser cada vez mais difícil você competir. E o Brasil demorou muito para investir na sua base. Para vocês terem ideia, só 4 anos atrás foi o primeiro campeonato brasileiro de base que a gente teve, ou seja, para que as meninas de 16, 17 anos, 18, 19 anos tivessem uma competição para disputar antes de chegar na competição adulta. A primeira vez que a gente teve isso no Brasil, em nível nacional, foi 4 anos atrás, 2019. É muito recente. O que acontecia no Brasil era que essas atletas, essas meninas talentosas de 13, 14 anos, iam jogar direto no time adulto, porque não tinham formação, não tinha clube de base. A Marta chegou com 13, 14 anos no Vasco e foi jogar com as mulheres de 30 anos, porque não tinha base. E óbvio que a rua forma jogadoras. Você tem esse talento dessas meninas que jogando na rua ele é desenvolvido também, mas você precisa da maneira organizada também. Você precisa de fortalecimento muscular, você precisa de tudo isso para você realmente formar atletas. E o Brasil atrasou muito isso. Agora ele está acontecendo esse trabalho. Muito tardio, mas está acontecendo. Por isso que, para mim, esses frutos, eles naturalmente serão colhidos. Se o trabalho continuar, a gente vai ser campeão mundial e a gente está mais perto disso do que nunca. Só não pode parar.
Por isso que para mim é muito importante, mais importante do que definir comissão técnica de seleção brasileira feminina, mais importante é criar uma estrutura dentro da CBF para desenvolver o futebol feminino. Ter um departamento lá pensando nisso, com pessoas atuando tanto nas competições, na base, nas seleções, de maneira integrada. Kati, então falando desses investimentos que vem acontecendo, especialmente de 2019 para cá. Em 2022, o brasileiro feminino completou 10 anos. Você foi campeã em metade desses torneios. Uma vez pelo Santos e 4 pelo Corinthians. Olha que time. O Campeonato Brasileiro vem mudando por conta disso, ficando mais competitivo, ou o impacto ainda é pequeno? Olha, quando eu sempre analiso, fico pensando em tudo que eu já conquistei, eu vejo a diferença do meu primeiro título brasileiro para esse último do ano passado, né? O meu primeiro com o Santos em 2017 foi especial também, foi contra o Corinthians, a Vila Belmiro estava lotada, e até pelo Santos ser um time também que já apoia bastante, a cidade gosta do futebol feminino, mas eu digo a diferença no campeonato, na mídia, nos patrocínios, no investimento, em premiações também, mudou muito, até mesmo o time de camisa, acho que em 2017 não tinham tantos assim, até mesmo o Corinthians não era um time de camisa ainda, era um Corinthians Audax. Então, assim, a evolução continua, eu acho que ainda tem muito ainda a crescer, mas eu vejo como um ponto positivo, mudou muita coisa. O que você quer dizer com time de camisa? Só para explicar para quem está ouvindo. Time que está na primeira divisão do masculino, né? Que a gente, no feminino, tem muitos times como Ferroviária, que é super conhecida no futebol feminino, mas não é tão conhecida assim, reconhecida no masculino. Tem também Real Brasília. Então, os times de camisa eu me baseio da Série A do masculino mesmo. Perfeito. Mas eu vejo isso, que é uma evolução muito grande. Eu acho que ainda tem muito a evoluir também. Eu vejo como um ponto positivo também a base. Acho que o caminho é esse, é continuar dando campeonatos para a base. Acho que tem muita menina talentosa jogando esses campeonatos sub-20, sub-17, sub-15. O Corinthians mesmo, quando eu vi para cá, não tinha base ainda. Hoje tem base, tem todas as categorias, as meninas têm todo o respaldo. Então, acho que o caminho é esse. A gente vai colher fruto com essas meninas que desde pequena já fazem o que eu não fazia quando eu tinha 18 anos. Perfeito. Não, e assim, até você estava falando de Santos apoiar o futebol feminino, mas, cara, o estádio tá lotando para jogo de futebol feminino também, né? Ali a Neoquímica tá lotando para futebol feminino também. Sempre que eu falo do Santos por ter passado Marta, Cristiane, então era uma cidade assim que... Eu acho que a marca Sereias da Vila é muito grande também, né? Mesma coisa que Bravas do Corinthians, eu acho que são duas marcas assim que tem tudo para ser conhecida mundialmente mesmo, pelo que a Marta conquistou no Santos, o Santos também por ter apoiado, ter sido pioneiro de tudo, né, lá no início. Então eu vejo dessa forma. Ô, Ana, você acompanha o futebol feminino há quanto tempo? Já há 20 anos? Eu tentei ser jogadora, né? Então, eu tentei ser jogadora. Então, eu acompanho, eu acho que bem assim, desde o final dos anos 90. Teve a minha fase ali de criança adolescente, né, em escolinha, e depois no final dos anos 90 foi onde nasceu o berço do primeiro time de futebol feminino que eu vi, né, já existiam outros, mas que era o time do Santos, que ainda não era chamado de Sereias da Vila, era um time que disputava por Itanhaém os jogos abertos, os jogos regionais, e de vez em quando disputava o Campeonato Paulista usando a camisa do Santos. E ali foi a primeira vez que eu vi um grupo de mulheres jogando futebol, e muitas dessas mulheres que eu vi jogando futebol nessa geração ali no começo dos anos 2000, viraram jogadoras profissionais. A Esther, que foi a primeira brasileira a jogar na Inglaterra, a Fran, que volante, jogou na seleção brasileira, jogou em alguns times, hoje também é comentarista, e eu vi essas mulheres de perto lá no começo dos anos 2000, e depois a gente foi vendo a evolução, a pausa durante muito tempo, né, a gente perdeu ali um pouco o boom do final dos anos 90, retoma ali em 2007 com a seleção brasileira, depois vem o Santos, né, que a Kati falou aí da Marta e da Cris, aí cai de novo, aí retoma agora no final de 2017, 2018, antes da Copa de 19. Com essa perspectiva que você está dando, desde os anos 90, você acha que a gente está acompanhando o crescimento mundial de interesse, de investimento, de estrutura, de audiência para futebol feminino? A gente está no caminho certo? A gente está chegando? Falta muito? Tem algum desvio? O que você vê? Eu acho que nesse momento, Ju, a gente está um pouco perdido, assim, né? Porque a gente toma como base muito a seleção brasileira.
mas vale a gente lembrar que a seleção brasileira é a ponta da pirâmide, né? A base dessa pirâmide é que precisa se transformar. A Kate falou agora sobre as categorias de base, por exemplo. Até o ano passado, o Brasil não tinha uma seleção sub-15. Então, se você pensar que a sub-15 do ano passado, em 5 anos, vai ter 20 anos, e já vai ser jogadora profissional, como é que você vai fomentar uma seleção para daqui 5 anos se você não está investindo nas categorias sub-15? Então, isso eu acho bem complexo, então por isso que eu acho que o Brasil não acompanhou, de certa forma, muito a tendência que foi acontecendo no mundo. Mas o mundo também está sofrendo as suas dificuldades. Se a gente for olhar a Premier League, né, o campeonato inglês, ele teve fomento nos últimos anos, se transformou em uma das principais ligas do mundo, e isso refletiu na seleção inglesa e no futebol praticado na Inglaterra. A Espanha, a gente fala muito do Barcelona, mas foi um time que foi investir na categoria de base da seleção e, consequentemente, isso refletiu no time principal. Mas se você for olhar os outros times, o Real Madrid chegou ontem na história do futebol feminino na Espanha, né? A Espanha só tem 3 Copas do Mundo, é a primeira vez que a Espanha ganha um mata-mata de Copa. Então você percebe, a Espanha tem 3 Copas, 2015 que ela cai na primeira fase, 19 que ela cai nas oitavas e agora que ela vence o primeiro mata-mata. Então em 3 Copas ela passou muito à frente do Brasil em resultados, né? Então assim, eu acho que nós temos uma evolução, mas eu acho que o Brasil nesse momento está um pouco perdido. O que é a evolução? É da seleção? É dos clubes? É da estrutura? É a imposição da FIFA? Como isso reflete nos clubes? Os outros clubes seguem o Corinthians, a estrutura que o Corinthians dá. Os outros clubes estão dispostos a se indispor com as suas diretorias para formar times de base, investir nos clubes. Então, eu acho que a gente está um pouco perdido. Eu costumo falar que o meu sonho seria um projeto nacional de esporte, de futebol, no caso, né, associado à CBF com o governo federal mesmo, para pensar esse país para a próxima Copa do Mundo, independentemente de ser no Brasil ou não. Mas eu acho que a gente está muito distante disso, Ju. Só para um detalhe importante. Time de Série A no Brasil do futebol feminino tem jogadoras que não costumam fazer 4 refeições por dia. Então, assim, não é porque o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo tem lá, o Santos, tem os seus Ferroviária, tem os seus times de ponta, que os outros times estão acompanhando. Eu acho que nós temos ainda muitos problemas internos e eu acho que a gente está um pouco perdido, assim, para juntar tudo e falar, cara, vamos começar de onde pra gente fazer esse negócio dar certo, sabe? E, Ana Thaís, era tão raso o investimento, tudo que a gente tinha, que um pouquinho que evoluiu, a gente, pô, já tá ótimo. Não, tá longe ainda. Isso aí. Tá muito longe. É exatamente isso. E também o contrário, né? Tipo, gente, a gente já chegou aqui, tá bom, não vamos brigar com ninguém, senão a gente vai perder exatamente isso que a gente perdeu, que a gente já ganhou. É bem isso mesmo. Eu tô um pouco chocada com essa informação que você deu, das 4 refeições. Sim. Tem menina ainda que passa 3, 4 meses sem receber salário, né? Nós tivemos, por exemplo, situações envolvendo o Ceará. Elas até se recusaram a entrar em campo, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro teve time que também não quis entrar em campo. Então, assim, tem muitos problemas acontecendo. Quando eu vejo a CBF falar que ela quer a Série D com futebol feminino, a Série C, a Série B, eu falo, gente, vocês estão olhando para a Série A? Porque a Série A tá com problema. A Série A não tem estádio para jogar, às vezes as meninas jogam kart, pode falar melhor. Tem estádio que elas têm dificuldade para jogar. Muitos se falam assim, por que o Corinthians não põe no estádio A, o Palmeiras no estádio B? Mas, assim, quem é que pensa a competição dos times femininos dentro da estrutura do masculino? Então, assim, é complexo. Ainda sofremos muito boicotes, e até o time que é o ponta da tabela, que é o time top, também tem os seus problemas, não quero expor a Kate longe disso, mas nós temos ainda muita coisa para caminhar no futebol feminino no Brasil, né? Tem muitos problemas, porque eu acho que enquanto ele ainda é uma transição, ainda permite que as pessoas desacreditem da possibilidade daquilo se transformar em um produto, né? Infelizmente. Não, eu concordo. Eu também já joguei em campos que, assim, a gente conversando entre a gente falava, meu Deus, que medo de me machucar aqui. Com pedra, com muitos buracos, muitos. Eu que tenho lesão de joelho, eu falo, meu Deus, que Deus me proteja, porque dá medo, sabe? Mas é isso, é começar a olhar com mais carinho. Eu falo que o Corinthians é uma bolha por conta disso, né? A gente está bem à frente das outras equipes e a crise, acredito que briga por isso, né? Para as equipes pegar o Corinthians como exemplo, para colocar pessoas que realmente amem a modalidade, né? Porque eu acho que é isso que falta também, que conhecem. Então, acho que esse é o caminho, sabe? Olha, enquanto a gente está falando de capitalismo, o caminho passa por verba, por dinheiro, por movimentar interesse, por movimentar audiência, por ter, a Ana Thaís falou, investimento estatal, se a gente entende que isso
nos leva para alguns lugares importantes. Hoje, querendo ou não, o que a seleção brasileira masculina fez pela imagem do Brasil, qualquer lugar do mundo que você chegar com a camiseta da seleção, as pessoas reconhecem, tem um carinho, tem uma construção, sei lá. O soft power coreano tem bilhões investidos, a gente investiu muito menos e super eficiente esse gasto com futebol. Então, claro, a gente pode ter investimento estatal, né? Pode ser um projeto de país, a gente pode entender uma série de outros ganhos que a gente tem investindo no esporte, mas o dinheiro de marca, hoje em dia, não tem como você falar de investimento para estruturar um campeonato se a gente não estiver falando de marca. Sara, vocês lançaram 2 novos patrocínios, o Museu do Futebol e o projeto Em Busca de uma Estrela. Fala um pouquinho dessa estratégia do BMG em investir em esporte, especialmente em futebol. Boa, esses projetos são meus queridinhos, assim, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu tirar do papel. Foi um movimento bem histórico, assim, no banco, porque, apesar de tudo, né, o BMG tem o futebol no seu DNA. A história do BMG passa pela história do futebol, majoritariamente masculino, né, porque a família Guimarães, fundadora do banco, tem uma relação com o futebol masculino há muitos anos. Inclusive, no começo dos anos 2000, o BMG era o maior patrocinador do futebol brasileiro. Eram mais de 30 clubes patrocinados pelo BMG, inclusive o Santos de Marta, que a gente comentou aqui, esse Santos histórico, tinha patrocínio exclusivo do BMG, né? Foi o primeiro movimento do BMG em relação ao futebol feminino, e chegar hoje, em 2023, com essa evolução dentro de um banco familiar, com mais de 90 anos, é uma vitória, é uma coisa assim que eu profissionalmente e pessoalmente tenho muito orgulho de ter vivido aqui no banco, de ter podido liderar isso. E a estratégia envolvendo esses 2 patrocínios vai muito de encontro com a movimentação que o banco tem feito, né? A transformação que o Banco BMG está vivendo. O Banco BMG era considerado, né, era conhecido como o banco do consignado, o banco do aposentado, o banco de agência física, e hoje o BMG está virando um banco digital, com aplicativo, com conta digital, e essa transformação passa também pela relação que o banco tem com o futebol. Então, sermos patrocinadores master do Museu do Futebol e do Em Busca de uma Estrela faz parte dessa estratégia de renovar a história do BMG com o futebol de uma forma que agregue valor de fato, né? Que vá além de uma marca exposta lá na camisa do Corinthians e que, de fato, ajude a crescer a modalidade. Então, tá ali no Museu do Futebol, né? A gente fechou esse ano inteiro, né? O primeiro ano. Então, a gente está ali junto na exposição Rainhas de Copas, que é incrível. E a gente fez questão, quando a gente negociou com o museu, né, e lançou nosso cartão de futebol feminino, a gente fez questão de vincular o produto a um benefício exclusivo voltado para o Museu do Futebol. Então, todo mundo que tiver o cartão do BMG entra de graça no museu. Colaborador do banco também entra de graça no museu, porque a gente quer que o futebol seja parte da cultura do banco e de quem for cliente do banco, for funcionário do banco. Então, passa muito por isso e também por um projeto a longo prazo que a gente tem aqui dentro de fomentar o futebol feminino de base também, né? A Kati falou muito da importância do futebol feminino de base. A gente tem, além do Em Busca de uma Estrela, né, que a gente entrou como patrocinador master também nesse segundo ciclo do projeto, a gente tem outros projetos com foco no futebol feminino de base, que a gente vai aplicar nos clubes que a gente patrocina e depois vai desdobrar também para Em Busca de uma Estrela. Então, é uma receita que a gente está pensando a longo prazo também, né? Começou esse ano, porque foi um ano em que, de fato, a diretoria do banco teve um olhar diferente para o futebol feminino, então foi muito louco poder ser ouvida dentro de um banco, né? Dentro de um conselho de banco, na porta, falou: "Oi, tudo bom? Deixa eu pregar a palavra do futebol feminino para vocês", né? Então, e os frutos a gente está colhendo agora, então que seja uma coisa a longo prazo, que é o que a gente quer como estratégia para o banco. Que linda você, muito linda. Ai, gente, tá bom, vou fazer esse cartão, vai. Eu não precisava de mais um banco, mas vamos lá. Vamos lá, tô convertida. Vamos voltar para Renata? A gente deixa um pouco o futebol, o esporte de lado para falar de cobertura jornalística. A Ana Thaís já falou de alguns desafios. Eu queria saber como que foi a experiência de cobrir essa Copa. Olha, a cobertura dessa Copa do Mundo na Austrália foi absolutamente incrível. A gente estava numa equipe, assim, que tentou abraçar de todas as formas tudo que estava acontecendo, apesar de não sermos tantos, mas a gente
tentou ao máximo dar conta, né, de todas as demandas. É uma cobertura que é desafiadora porque são 2 países, né, essa Copa do Mundo, Austrália e Nova Zelândia. Então você tem uma logística complexa de viagem, de fuso horário. Então é muito complicado porque a gente está 13 horas à frente do Brasil no fuso. Mas, cara, é uma cobertura, assim, muito, muito legal. Se a Copa do Mundo masculina já é incrível de fazer parte da cobertura, a Copa do Mundo feminina é a certeza de você fazer parte de uma transformação que está acontecendo, né? Eu vivi a Copa do Mundo de 2019 na cobertura em loco também, não com a Globo, mas fazendo parte de algumas coisas com a Globo, né? Já fazia o Redação Sport TV na época, e agora fazendo parte dessa cobertura da maior emissora do país e que tá levando essa história, que tá elevando o patamar do futebol feminino de uma maneira nacional. Então, assim, é absolutamente incrível acompanhar as mudanças que aconteceram em 4 anos, né? O quanto que a gente evoluiu, a presença de jornalistas é incrível, assim, a evolução, a quantidade de pessoas que a gente tem nessa Copa da Austrália. Tem notícia todo dia, a gente tem debate todo dia sobre os jogos, as pessoas evoluíram, assim, na forma como elas estão acompanhando a Copa do Mundo feminina. Não é mais aquela coisa de deixa eu descobrir o que está acontecendo. Não, agora as pessoas estão vendo os jogos, assim como elas veem jogos da Copa masculina e debatem, olha, assim, esse lance e aquele lance, critica juiz. Então a gente está evoluindo também, assim, nesse debate mais acalorado e questiona a treinadora. E aí essa cobertura, ela dá a impressão de que a gente realmente está vivendo um momento em que o futebol feminino faz parte da pauta esportiva. Isso era um objetivo muito grande que eu tinha, assim, como jornalista, porque eu acho que a gente, que é jornalista, a gente gosta de boas histórias. E o futebol feminino tem muitas boas histórias que a gente não estava contando, porque a gente não prestava atenção nelas, sabe? E hoje eu vejo que finalmente a gente tem olhos para essas histórias, a gente está entendendo a importância dessas histórias, a gente está contando. E é muito legal fazer parte disso. Cara, essa Copa do Mundo, a preparação em Gold Coast, os caras fizeram uma estrutura de zona mista, uma estrutura de coletiva de imprensa, que tinha muita imprensa acompanhando. Os treinos aqui na Austrália, durante a Copa, completamente cheios, a sala de coletiva cheia, todo mundo, assim, e outra, uma presença massiva de mulheres. Gente, eu tô há mais de uma década aí no jornalismo esportivo. Eu nunca tinha feito parte de uma cobertura esportiva em que as mulheres eram maioria. E a cobertura da seleção brasileira, aqui nessa Copa do Mundo, nós éramos maioria. Cinegrafistas, mulheres produtoras, mulheres repórteres, mulheres comentaristas, mulheres em todas as funções. Foi muito legal ver que a gente estava podendo contar nossa própria história, né? Porque a história do futebol das mulheres, ela tem um significado muito legal pra gente. A gente sabe a luta de cada uma dessas mulheres jogadoras para simplesmente fazerem o que elas gostam, que é jogar futebol. E foi muito significativo e representativo fazer parte dessa cobertura que tinha mulheres em sua maioria. E que tinha homens também fazendo um trabalho muito legal, assim, e muito maduro na cobertura da seleção feminina. Eu acho que sim, em 2019 eu via muita gente cobrindo sem ter acompanhado de fato o que aconteceu com a seleção feminina, assim, de fato saber as coisas que aconteciam na seleção feminina. Hoje não, hoje a gente vê que a galera realmente acompanha, que a galera realmente tá mais conectada com aquela seleção, com as coisas que acontecem, com as notícias, pra saber o que perguntar, pra não ficar só naquele assunto Marta, sabe? A gente realmente evoluiu muito como cobertura, e aí eu digo da imprensa no geral, inclusive da imprensa mundial, tá? E aí eu acho que é realmente fazer do futebol feminino uma pauta diária pra gente, né, na cobertura esportiva. É realmente acompanhar todos os campeonatos, é realmente acompanhar o que tá acontecendo, né, que não seja só de 4 em 4 anos na Copa, que não seja só na Olimpíada, que seja algo constante. Acho que a gente tá já nesse processo, né, de chegar até isso. E aí quando acabar a Copa aqui, a gente vai ter reta final de Brasileirão feminino começando, na verdade continuando, né? Então é só a gente realmente colocá-lo na nossa pauta diária do jornalismo esportivo. Ana, você tá na sua 3ª Copa. Como que tá sendo? Porque a gente tá gravando esse episódio em meio às quartas de final. Como que tá essa cobertura? Ju, assim, confesso que do ponto de vista pessoal, foi muito aquém do que eu esperava, porque eu acabei ficando com os jogos da TV Globo e eu não fiz os jogos do Sport TV, então eu fiz poucos jogos. Então eu mais assisti a Copa do que trabalhei. Então isso foi legal, né, de poder observar como consumidora, mas do ponto de vista profissional eu queria ter feito mais jogos, isso eu não escondo de ninguém. Agora, eu faço a comparação com a Copa do Mundo do Catar, que eu estava no Catar, que era uma Copa majoritariamente de homens.
né? Desde a cobertura, assim, é o lugar onde eu mais vi homem na minha vida, era desesperador. Você andava, tinha homem, todo lugar tinha homem. E quando eu voltei do Catar, eu voltei com um negócio muito forte na minha cabeça. Assim, eu falei, gente, eu preciso trabalhar mais para mudar esse ambiente ainda mais, na relação de ter mais mulheres mesmo. Não é porque a gente é melhor, porque a gente é diferente, não é por isso. Mas é porque pra gente ter um olhar múltiplo sobre o esporte, né? E não porque Sim. a gente quer reproduzir o que os caras falam, a mesma métrica, as mesmas linguagens. A gente tem o nosso jeito de contar a história, o ponto de vista nosso é outro. A gente vem de um outro lugar para falar de futebol, né? E isso eu voltei com um negócio muito forte na minha cabeça. Falei, tem que ter mais mulher, tem que ter mais mulher. Embora eu não esteja na Austrália nem na Nova Zelândia, foi muito legal acompanhar a quantidade de mulheres que estavam lá. Uhum. E eu acho que isso foi um ponto bem importante para as mulheres que estavam nessa cobertura e para a própria cobertura jornalística mesmo. Mas eu aproveito para deixar um puxãozinho de orelha aí nós da imprensa, né, como eu costumo falar, que ninguém é melhor do que nós para falar sobre nós. Já diria a música, inclusive, do Corinthians. Que eu acho o seguinte, a seleção brasileira, Ju, ela nos imprime muita relação emocional, né? A masculina e a feminina, independentemente disso. Tipo, o esporte brasileiro, a camisa amarela, nos imprime uma ligação emocional muito grande. E a gente acaba, às vezes, se desconectando da avaliação além da emoção. Então, tudo é muito legal, tudo é muito bonito. Quando o Brasil perde, a gente fica meio, e agora? Como é que eu vou falar de Brasil? Eu lembro no 7-1, como foi difícil abordar o que aconteceu, porque, poxa, a gente passou um ano falando que o Brasil ganhou da Espanha a Copa das Confederações e éramos favoritos para ganhar a Copa em casa. E aí, corta agora para a Copa de 2023. Ficamos 4 anos falando, nossa, é o ano de mais investimentos, Campeonato Brasileiro Feminino bombando, outras competições acontecendo. E aí, o Brasil eliminado na primeira fase com uma atuação horrorosa da seleção brasileira. Como é que a gente se reinventa para contar essa história, entendeu? Para não ser o engenheiro de obra pronta, mas também para não ser o alarmista lá, olha lá, presta atenção no problema. Então eu acho que isso também me chamou a atenção, como nós precisamos de alguma forma virar essa página, dessa relação emocional que a gente tem com a seleção brasileira. Isso vale para o masculino e também para o feminino. Acho que foram as duas coisas em comum que eu percebi aí nas duas Copas. Deixa eu dar os 2 centavos como jornalista, assim. Tem um interesse profissional, comercial, o que for, que é fomentar o esporte, né? Independente se tá numa boa fase ou numa má fase, a gente só vai conseguir ter audiência e criar um grande espetáculo se a gente não permitir que as pessoas desesperem ou desistam nos momentos de baixa. Então, óbvio, não é para passar pano, mas é como reportar com responsabilidade, né? A gente fala que, no Mamilos, de jornalismo anti-inflamatório, que é, assim, ok, é importante, tem um momento da indignação, tem um momento de acolher os nossos sentimentos, você tá com raiva, você tá frustrado, você tá decepcionado, você tá triste, mas como é que a gente pode ser maduro na hora de contar essas histórias, porque hoje tá ruim, a gente quer que as pessoas não fique marcado um trauma tão grande que na próxima Copa, nem vou assistir, não vale a pena, né? É isso. Por isso que eu já tratei rapidamente de lembrar que daqui a um ano temos Jogos Olímpicos e o Brasil está classificado e a gente tem que colocar todo dia na nossa testa, vamos buscar uma medalha olímpica. Nem que seja o bronze, são 12 seleções. Se o Brasil ganha um jogo, praticamente ele já está na fase mata-mata. Então a gente não pode negociar com os Jogos Olímpicos. Não pode ir lá para competir. Eu estou insistindo muito nisso. Seja lá o que aconteça com a seleção brasileira daqui para frente, a gente tem que ir lá para competir e acabou. Ótimo, gostei dessa postura, tá muito bom. Kati, elas falaram um pouco desse bastidor, desse desafio que é apoiar o esporte no jornalismo, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu bastidor. Você recebeu uma bolsa integral de estudos numa parceria entre uma universidade e o Corinthians. Esse planejamento de carreira, aposentadoria e educação fazem parte da realidade das jogadoras? Quão distante a gente ainda está da equiparação de condição de trabalho entre homens e mulheres no futebol? Olha, dos homens a gente está anos-luz de distante, né? Mas eu vejo que se você se basear, acho que a maioria da metade não chega a essa informação. Eu acho que a gente ainda não está preparada para quando parar de jogar bola, o que vai fazer, o que eu vou ser da minha vida. Uhum. Eu acho que até o clube pode ajudar nisso, né? Eu vejo que o Campeonato Paulista se importa com isso, né? A Thaís Picatti fez algumas reuniões com alguns clubes do Paulistão para
oferecer cursos para a gente trabalhar na federação, buscar conhecimento e continuar participando do esporte. Mas eu acredito que a maioria dos clubes não tem esse preparo, não dá esse respaldo para as atletas. Eu tive a sorte de ter aqui no Corinthians e no Santos também, mas antes, quando eu estava em outros clubes mais inferiores, não tive isso. E eu tenho uma família que está sempre me cobrando nisso, né? Então, eu sempre me preparei, busquei ver o que eu mais gosto além do futebol, né? Porque o futebol acaba daqui uns 5 anos para mim, eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida, mas eu tenho certeza que a maioria dos clubes não dá esse respaldo para as atletas e a gente está muito distante do masculino para só jogar bola e depois só curtir a vida, né? A gente tem que ainda batalhar muito, é só o começo, eu acho, da nossa vida, ainda vai enfrentar muita coisa ainda, não só no futebol, mas em outros cenários que a gente sabe que a mulher tem dificuldade em tudo que ela quer conquistar. A comparação com o futebol masculino talvez seja uma comparação até injusta, né? Porque se a gente for olhar para outras modalidades esportivas, a gente tem esse cenário de maior desafio, de maior precariedade, de falta de horizonte, de planejamento e tal. E talvez seja mais comparável, né? Com outras modalidades e conseguir, a partir dessa realidade compartilhada, formar uma trajetória de crescimento, maturidade e caminhar para esse cenário tendo o futebol masculino mais como horizonte, né? Mas não como métrica, porque talvez também seja muito desanimador, né? Desolador. O gap é muito grande e assim... na hora que você vê, corrida, por exemplo, deu tanta medalha para o Brasil já, assim, a gente tem um perfil que a gente poderia investir super nesse esporte e, assim, a realidade da maior parte dos corredores profissionais do Brasil, não sei se está muito diferente do que você está nos contando, Kati. Quando a gente começa a assistir as Olimpíadas, a Ana Thaís mesmo falou que tem ano que vem, a gente começa a assistir um pouco outros esportes, outros atletas, a gente começa a conhecer a história de cada um, a gente fala, sozinho ele chegou aí praticamente, né? Que a gente sabe que é difícil, tem pouco investimento, pouco patrocínio, e as Olimpíadas mostram pra gente, né? O skate mesmo apareceu agora no cenário muito pelas Olimpíadas, todo mundo gosta, todo mundo tá curtindo assistir. Tem vários outros esportes que a gente fica aí, passa a madrugada torcendo, então acho que é mais isso. Sara, a última edição da Copa Libertadores Feminina quebrou recorde de marcas envolvidas. A gente teve 98 patrocinadores na camisa dos times. Acho que a Ana estava falando... Não, você mesmo estava falando, né? De que foi a primeira vez que vendeu todas as cotas. Como o BMG vem atuando no futebol feminino, você vê ainda espaço para crescer? Quantas vezes você vai voltar no board? O que você vai vender das próximas vezes? Tem muito espaço ainda, tem muita coisa, tem muita ideia que está aqui engavetada, que eu quero tirar da gaveta e fazer o máximo que eu puder, seja, né, oferecendo experiências exclusivas para os clientes do banco, que a gente, muito como uma estratégia foco aqui, envolvendo o futebol feminino também, ou, né, oferecendo alguma coisa que agregue valor para os times, para os projetos que a gente patrocina, né? Então, a gente vai ter, inclusive, até o final desse ano, se tudo der certo, a gente vai fazer uma ativação muito legal com as Vingadoras, né, que é o time feminino do Galo. Vai ser uma experiência inédita e exclusiva para clientes do banco que tenham interesse em participar. Então, é um dos próximos aí que eu quero fechar até o final desse ano. E a Kati falou muito, né, da importância de educação para as atletas, da preocupação com, né, sobre a bolsa de estudos que ela conseguiu e projetos que a gente tem aí para os próximos anos, que eu estou aí na luta já tem um tempinho, o chamado Craques da Grana, que é um projeto de educação financeira. A gente está estruturando ele para ser 100% personalizado para o futebol feminino, né? Ele já existe com foco no masculino e agora estamos na luta para estruturar ele 100% para o feminino. E a ideia é oferecer esse projeto de educação financeira para as atletas femininas que a gente patrocina, né? Então, para as atletas profissionais. Então, elas já são profissionalizadas, elas já têm carteira assinada. E já é muito forte, né? Porque faz pouco tempo que elas passaram a ter carteira assinada. Mas a gente está construindo um projeto com foco em educação financeira para atletas profissionais e também para as meninas da base, né? Tanto dos clubes quanto do Em Busca de uma Estrela. A gente está construindo alguma coisa muito personalizada para elas entenderem desde pequenas, desde o começo da carreira delas, a lidarem com o próprio dinheiro, para quando elas estiverem lá no clube assinando contrato com o empresário do lado, elas vão saber o que está acontecendo, elas vão se preocupar com o seu dinheiro. Esse é um dos grandes projetos que eu tenho aqui no banco, que eu quero ativar ele e colocar ele para rodar o quanto antes, porque eu acho que é o de mais valioso como banco, como instituição financeira patrocinadora da modalidade para oferecer, né? Então esse é um dos focos principais. E aí, além de tudo isso, a gente tem
muito incrível. Acho que é a melhor embaixadora que a gente poderia ter aqui no banco, que é a Milene Domingues. Ela é nossa embaixadora desde 2020, embaixadora da nossa parceria com o Corinthians exclusivamente, e hoje ela é embaixadora do banco como marca, né? Então ela foi para a Austrália representar o banco, ela está lá produzindo conteúdo para a gente. E a gente, desde 2020, a gente fez várias ativações, vários projetos, usando a imagem da Milene e ela como nossa porta-voz, muito focado nisso, né? De como o Banco BMG quer incentivar e fomentar o futebol feminino para o patrocínio da marca na camisa que a gente tem ali. Então, a gente tem vários projetos aí para a gente contar a história dela como inspiração, tanto para as meninas do Em Busca, e também a gente quer fazer uma clínica de futebol para as meninas do Em Busca lá na nossa arena, com a Milene Domingues representando ali e mandando ver que é o que ela sabe fazer de melhor. Então, tem bastante coisa aí. A minha ideia é que para o próximo ciclo de Copa a gente tenha feito um monte de coisa para chegar na Copa, todo mundo falando, olha aí o BMG que desde 2020 está aí, né, fazendo coisas em prol da modalidade. O futebol, da seleção, ele é só uma parte do futebol. O que sustenta o futebol é esse dia a dia que é o que a Sara está falando, né? Que outras marcas aí deveriam se inspirar. Da perspectiva de publicitária, consistência é o que vai construir marca, né? Então, você põe um caminhão de dinheiro em mídia, vai marcar, as pessoas vão ver, vai ter lembrança de marca, mas não tem construção de marca. Você tem recall, mas construção não tem, não adianta. Ô, Ju, até falando um pouco disso, a gente fez algumas pesquisas nos últimos anos para entender como que a marca do banco era vista pelos torcedores de futebol, tanto masculino quanto feminino, né? E a pesquisa da XP com convocados, e o Banco BMG é a primeira marca não endêmica do futebol, né, sem considerar aí as marcas de material esportivo, mais lembrada pelos brasileiros em relação ao futebol. E aí a gente foi aprofundar para entender como era essa relação, e eu posso até resgatar depois dos números de certinhos aqui, que eu não tenho de cabeça, mas uma grande parte, não era a maioria, mas uma grande parte dessa relação do BMG com o torcedor, a parte mais positiva era 100% quando a gente falava de futebol feminino. Então, esse trabalho que a gente fez desde 2020, acho que muito principalmente com o que a gente fez com o Corinthians, durante a pandemia, que a gente ativou bastante, que a gente falou muito sobre isso, passou a imagem de que é o banco que realmente fomenta o futebol feminino. A gente está rodando agora uma nova pesquisa, né, durante a Copa. A gente vai entender o resultado dela no final do ano, mas antes disso a gente já tinha essa visibilidade de que, de fato, o futebol feminino é do banco ser reconhecida entre os torcedores brasileiros. Perfeito. E acho que também tem isso, né? Lucro é o resultado, é o prêmio do risco, né? Então, quem é pioneiro, quem faz primeiro, está assumindo um risco maior, tá atirando em onde não se viu, onde, né, você não está seguindo a manada, você está pagando o preço lá de ter que ir no board explicar por quê e de garantir que é uma boa aposta e que vai ter uma construção importante. E assim, esse é o prêmio é superlativo, o lugar que você ocupa quando você está no Oceano Azul é diferente. Então, todo poder aos inovadores, a quem banca o que não é óbvio, o que não é o pacotão clássico, né? O que já é garantido, quem põe o seu pescocinho a prêmio aí. Eu vou voltar para a Renata, porque ela trouxe os grandes números de mulheres envolvidas na transmissão e cobertura da Copa. Eu queria elaborar um pouco mais disso. Mais futebol feminino na imprensa pode ajudar a gente ter mais profissionais mulheres na imprensa cobrindo esporte de forma geral, então não só para o futebol? Eu acho que ajuda, porque eu acho que tem uma coisa sobre o futebol feminino ter mais visibilidade, e aí os esportes femininos como um todo, mas como o futebol ele é um fenômeno de massa, né? Eu acho que com a visibilidade ao futebol feminino, a gente consegue mostrar para as meninas que estão crescendo que esse pode ser um lugar delas também, né? Eu acho que assim, eu cresci gostando de futebol, mas sabendo que eu era uma exceção entre as minhas amigas, né? Que meio que o recado que o mundo te passava era assim, esse não é um lugar para você, porque tudo que você consumia de futebol era 100% masculino, né? As transmissões eram narradas e comentadas por homens. Eram homens jogando, eram homens no comando técnico, eram homens apitando. Em todo o universo do futebol, você não tinha mulheres protagonistas, né? Aí começou a aparecer reportagem na apresentação, mas ainda com uma limitação de visibilidade, né? Então, assim, você não tinha mulheres protagonistas do jogo. Hoje você liga a TV no fim de semana e você vê um jogo em que as mulheres são protagonistas, porque elas estão jogando, porque elas são técnicas, porque elas estão apitando, porque elas estão narrando, porque elas estão comentando. Elas estão em todas as posições. Nós estamos em todas as posições.
E isso passa um recado muito claro para as meninas, que é assim, esse jogo é seu também, esse lugar é seu também. E aí isso pode ser como jogadora, pode ser como jornalista também. E eu acho que, enfim, a gente está vendo também mais mulheres tendo espaço para atuar no futebol feminino, na cobertura. E isso é importante também porque muitas vezes as portas eram fechadas pra gente, né, na cobertura do futebol masculino. E na cobertura do futebol feminino elas têm se aberto mais. E que a gente possa ter cada vez mais diversidade, mais mulheres pretas, inclusive, participando dessa cobertura. E que a gente abra caminhos, porque eu acho que o futebol é uma coisa muito legal para ficar preso a só o grupo dos homens, né? Ele precisa ser de todo mundo. E a gente pode ter uma transformação social muito legal usando o futebol. Ana, eu amo quando você participa das mesas redondas, quando no meio da cobertura você traz as polêmicas envolvidas, a questão de gênero no futebol. Assim, Deus abençoa, viu? Muito obrigada por tudo que você faz por todas nós. Assim, a gente bate palma, a gente levanta, a gente conversa com a TV. É bom demais. Você no Twitter comprando briga. Amo muito, sabe? Meu espírito animal. Muito obrigada por todas as pessoas que você respondeu por mim. Você responde por mim, você me representa. Como que é pra você hoje, como mulher, trabalhar com futebol na televisão e sobreviver nas redes sociais, né? Nesse esgotinho. Ô Ju, melhorou muito a minha relação com as redes sociais quando eu comecei a perceber que eles precisam mais de mim do que eu deles, assim, né? O hater, de um modo geral. Eu acho que eu consegui separar muito bem, porque eu trouxe uma frase que eu elaborei na minha terapia, faz algum tempo já, que era o seguinte: tem muita gente na rede social que eu não sei qual a opinião que ela tem sobre o Neymar, mas eu sei a opinião que ela tem sobre a minha opinião em relação ao Neymar. Então isso para mim foi muito divisor de águas, porque antes eu sofria muito, assim, cara, eu já falei isso inúmeras vezes para amigos, sofria muito, eu sofri de forma física, né, eu tive crise de pânico, eu tive ansiedade, ainda tenho, né, meu cabelo caiu, minha sobrancelha, eu engordei, eu tive uma crise de cortisol imensa por conta disso, mas eu comecei me separando aos poucos desse mundo hater e comecei a entender também para quem eu falava. E isso foi uma construção. A Copa do Mundo dos Homens no Catar, quando nós terminamos a semifinal, Argentina e Croácia, porque o Brasil incompetentemente perdeu para a Croácia e não esteve lá na semifinal, chegou a informação que nós tínhamos falado para 100 milhões de pessoas naquela Copa do Mundo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu cheguei num Brasil que eu não chegaria fisicamente, né? Então, para quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? Um jogo mediano, assim, vai de uma audiência mediana na TV Globo, eu falo para 20 milhões de pessoas, assim, é muita coisa. Então, eu passei a entender que o meu recado, ele não está só no Twitter, né? O meu recado, ele vai muito além. Então, isso ajudou eu me distanciar. Eu gosto muito de falar da Djamila Ribeiro, não é só sobre a questão de raça, mas sobre como ela passou a se comportar, né? Ela fechou diálogos. O diálogo dela hoje está lá na academia, né? Ela leva para a academia, ela está nas ações publicitárias dela, nos livros que ela escreve, nas mulheres que ela consegue transformar, no instituto que ela conseguiu criar. Então, eu acho que eu estou caminhando um pouco mais para esse lado. A rede social é importante, eu acho que é um lugar, um espaço para se ocupar, para se debater, embora não exista tanto debate, mas eu acho também que a rede social ela é um registro do nosso trabalho. E eu falo isso muito para as minhas colegas jornalistas, principalmente as mais novas que estão chegando agora. Não deixe de falar do seu trabalho, não deixe de fazer autopropaganda. Não espere que alguém vai fazer propaganda do seu trabalho, porque não vai fazer. Então, assim, eu acho que a rede social é para esse caminho, assim. E eu acho que eu fui entendendo um pouco. E hoje eu continuo falando das coisas que eu acho válidas, das brincadeiras. Falo do Coldplay também, essa banda chata. Mas a rede social hoje eu acho que eu tenho uma relação melhor, assim, embora o hater ainda seja muito presente, né? Infelizmente. Sensacional. Kati, já que a gente está em temas polêmicos, em briga, treta, o futebol feminino é um exemplo de inclusão LGBTQIA+. Inclusive, assim, gente, Deus abençoa
criadoras de conteúdo do TikTok que fizeram todas as redes de quem namorou com quem, que terminou com quem. Eu sou a pior, eu nunca sei nenhuma dessas fofocas. Às vezes eu fico pensando, gente, não acredito. Ana, eu só vou te mandar os vídeos, assim... O serviço tá pronto, a fofoca tá bem contada, a gente tá sabendo de tudo. Essa namorava com essa, que namorava com essa, assim, maravilhoso. Assim, é realmente um exemplo pro futebol masculino. Segundo o levantamento da Reuters, a Copa desse ano teve 87 jogadoras assumidamente homossexuais contra 38 na última edição. Você já levou uma bandeira arco-íris para uma comemoração de um título no Corinthians. O que o futebol feminino pode ensinar ao masculino ainda tão violento e rodeado de tabus? Essa bandeira, para quem não sabe, foi uma resposta para uma outra menina de outro time que tinha sido homofóbica nas redes sociais. Aí eu tive a ideia de, quando for campeão, eu vou levar a bandeira e vou mostrar. E todo mundo falou, duvido. Eu falei, eu vou levar. Eu acho que, falando um pouco disso, acho que a resposta não é nem só para o futebol masculino, mas para a sociedade como um todo. Se fosse só no masculino, a gente dava um jeito, mas até os nossos pais, nossos avós ainda tem muito a aprender, a evoluir, a querer evoluir, né? Porque o mundo hoje é outro. E eu vejo que nós, atletas, não só no futebol, mas pessoas que são influenciadoras, têm muito a impactar as pessoas, né? E no esporte, principalmente por nós sermos o país do futebol, a gente consegue ter um alcance em crianças, idosos, adolescentes. Então, pelo menos, eu sempre me baseio num ídolo pelo que ele faz fora, não só no esporte. Então, eu como atleta, eu quero sempre impactar positivamente as pessoas, seja nas redes sociais, seja dentro do campo, com respeito, me mostrando meu posicionamento. E eu vejo que a gente tem uma importância nisso. Eu vejo que as mulheres se preocupam mais nisso, porque eu acho que no futebol masculino eles estão protegidos ali numa bolha que é só deles, um protege o outro. E nós mulheres temos que nos ajudar e dar a mão para a outra, tanto nós como vocês, comentaristas, que sofrem muito, mas nós, atletas também, mulheres nos estádios. Então acho que é uma luta nossa, não só no futebol, mas também em outros esportes também. E nós temos que sempre se posicionar, buscar conversar, lutar por isso, porque eu vejo que nós temos bastante impacto nas pessoas que estão sempre nos assistindo e nos prestigiando. Ô, Ju, um detalhe sobre esse assunto que é bom também de deixar registrado. Conversando com algumas pessoas do futebol masculino, né, sobre o futebol feminino nesses últimos anos, que agora todo mundo é metido a ficar falando mal da mulher, né? Ai, perdeu o jogo, os caras estão lá falando mal. Aí eu fui, né, agora que eu sou mais polida, eu falo em particular, chamei um fulano para conversar, falei, ô, querido, deixa eu te explicar como é que funciona, isso. Aí ele veio me falar assim, não, porque, poxa vida, esse futebol que as mulheres se pegam, não sei quem namora não sei com quem, porque o relacionamento entre elas, eu falei, deixa eu te falar, isso é um tabu mal construído pelos homens. O futebol feminino sempre foi um ambiente onde as mulheres puderam ser o que elas quisessem. Internamente, às vezes com dificuldade e demora para se posicionar, se assumir, a questão não é essa. Mas o futebol feminino sempre permitiu que a mulher expressasse a sexualidade dela dentro da realidade dela. Então não adianta o cara vir do futebol masculino para trabalhar no futebol feminino e ele quer impor as limitações e de ideias do futebol masculino no feminino, não vai dar certo. São construções diferentes, porque enquanto os homens tinham campo para jogar pelada todo fim de semana, as mulheres tinham que brigar para disputar espaço para jogar bola com esses caras. Quem é que ia lá e brigava para jogar com os meninos? Muitas vezes eram mulheres lésbicas, na maioria das vezes. Eu lembro da minha infância inteira as brigas que eu tinha com as minhas amigas para a gente conseguir jogar com os homens ou ter espaço para fazer o nosso time. Então, assim, ser lésbica no futebol, e eu não sou lésbica, eu falo isso porque eu convivi minha vida inteira com as minhas amigas, então eu falo sem medo de errar. Ser lésbica no futebol, ele é um ato muito de resistência, mas não só isso. Ele é a construção do organismo que é o futebol feminino. Então, quando os homens falam, ai, como pode? Olha lá, o casal saiu do Chelsea e foi pro Bayern de Munique, são duas mulheres. Gente, vai embora sim, a relação delas se dá dessa forma. E eu acho que tem muitos pontos para se evoluir internamente no ambiente do futebol feminino, mas mais falar sobre mulheres gays é falar sobre o ambiente que foi permissivo a elas, porque elas batalharam para construir esse espaço, né? Não foi, chegou lá e falou, olha aqui, gente, esse lugar aqui é para as mulheres lésbicas, aquele ali é para os homens. Não, elas foram lá e batalharam para conquistar esse espaço. Então não adianta os caras ficarem incomodados, falar, ai meu Deus, as mulheres se relacionam entre elas. Olha, azar de vocês que vocês não se relacionam entre vocês publicamente. Gente, mas que bafo, eu não sabia que isso incomodava tanto, que pegava aí. Muito.
Ai, ai, conservadorismo não deixa de nos surpreender, não é mesmo? Gente, para a gente encerrar, a Copa do Mundo de 2027, que será a 10ª edição do evento, ainda não tem sede, pode ser aqui. O que vocês gostariam que rolasse no próximo ciclo de 4 anos no nosso futebol feminino para a gente chegar tinindo na próxima Copa? Ju, eu acho que ter mais fomento. Essa pizza tem vários pedaços. Um deles é o fomento. Tem que ter mais mulheres praticando futebol, mais mulheres nas arquibancadas, mais meninas. Do outro lado também tem que ter mais pessoas consumindo o futebol. Ele tem que vai se tornando cada vez mais atrativo, né? Aquilo que eu falei logo no começo do podcast, como transformar esse futebol, mostrar, né, a realidade das mulheres praticantes de esporte do futebol, além da superação. Por parte da seleção brasileira, eu espero que seja um trabalho mais focado, assim, não que não teve foco nesse agora, mas de fato pensando em a gente parar de ir lá para competir, ir lá para disputar, talvez com uma nova comissão técnica, não sei ainda, mas com uma profissionalização melhor do setor, de todas as formas, as atletas, os treinadores, etc., entendendo a importância dessa profissionalização. E como país, que a gente, se for escolhida em julho do ano que vem, que sai o resultado da Copa de 2027, da sede, né? Se de fato a gente sediar a Copa, que a gente reaproveite o que a gente fez para a Copa de 2014, não saia por aí gastando dinheiro à toa, ou desviando dinheiro, como foi na Copa de 14, e que a gente pegue a seleção brasileira e faça uma grande excursão pelo Brasil. Eu acho que o brasileiro precisa ver a seleção, precisa ver as mulheres, tem que levar elas para rodarem o Brasil em horários legais, em dias legais da semana. Eu tenho muita vontade que isso aconteça. Isso aconteceu na Austrália, isso aconteceu com as americanas, de uma grande tour pelo país, e eu acho que o Brasil tinha muita condição de fazer isso aqui também com a seleção brasileira. Muito bom. E você, Kátia, o que você quer? Ganhar mais uns 5 brasileiros, uns 3 Libertadores. Não, eu fico até preocupada se realmente estamos prontos para receber as seleções, assim, né? Se vai ser algo, vamos receber por receber, ou se realmente vamos fazer uma mobilização geral para receber a Copa do Mundo como merece, né? Igual no masculino. Mas eu acho que a gente tem estrutura para isso, tem tudo para fazer uma bela Copa do Mundo aqui no Brasil, mas que seja uma mobilização certa, né? Que seja para o impacto que uma Copa do Mundo mereça. E falando no futebol, concordo com a Thaís, eu acho que lamentação já foi, os investimentos estão acontecendo, tem muito a melhorar, mas eu acho que para conquistar o público também precisamos vencer. Ninguém quer ninguém chorando ou triste na TV. Eu sei o quanto é difícil para quem está lá também, não é fácil ganhar, conquistar títulos, mas estamos no caminho certo, acho que está próximo de conquistar grandes coisas, e acho que se for aqui no Brasil, que seja uma grande festa que o povo merece. Muito bom. E você, Sara? Cara, eu acho que eu quero que seja a maior história de novo, né? Se a desse ano foi, que a próxima seja também. Em todos os aspectos, né? Que a gente bata todos os próximos recordes tudo de novo. E assim, consequentemente, que a cada Copa que a gente supera, seja em visibilidade, em patrocínio, em recorde de bilheteria, né? Tudo que a gente tiver, a gente supera aí no próximo ciclo. Mas eu espero também ver novas marcas, né? Que aprenderam, que colheram os resultados dessa Copa, que foi a maior, e consigam levar internamente, que é um momento importante, é um investimento que vale a pena, é um investimento necessário. Então, acho que um pouco disso também. E sendo no Brasil ou não, eu torço para que o mercado do futebol feminino esteja aquecido, né? Continue aquecido e crescendo durante esse ciclo, o próximo, durante as Olimpíadas, durante o dia a dia dos clubes e assim por diante, né? E o que tiver meu alcance, que eu puder fazer como profissional para fomentar, para apoiar a modalidade, para o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, eu tenho isso como um objetivo de vida pessoal e profissional, né? Poder trabalhar pelas mulheres, seja dentro de campo, seja jogando futebol, seja como jornalista, seja no outro banco, enfim. Então, acho que todas nós temos esse objetivo, essa missão, e é isso. Muito bem. Eu vou deixar a Rê fechar, então. Rê, o que você espera para os próximos 4 anos? Primeiramente, eu queria muito que essa Copa acontecesse no Brasil, porque o Brasil é um povo muito apaixonado pelo futebol. E eu tenho certeza que teria um envolvimento incrível com a Copa do Mundo Feminina, se ela acontecer em 2027. Eu acho que a gente ainda vê muito preconceito, mas é porque os preconceituosos são barulhentos. Porque hoje eles não são maioria. A gente já entendeu
que a mulher pode estar no lugar que ela quiser, inclusive jogando futebol, e que tem muito jogo legal, e que uma Copa do Mundo é sempre incrível. Então, assim, eu acho que seria a apoteose a Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil. E ela poderia ser, e aí eu espero que ela seja, se ela vier, que ela venha acompanhada de planejamento e desenvolvimento para o futebol feminino brasileiro. Tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer para desenvolver. A gente ainda precisa trabalhar muito com a base, muito com descobrir talentos cada vez mais cedo, com dar oportunidades para as meninas de todo o país começarem a jogar bola cada vez mais cedo. A gente tem muito a melhorar nas nossas competições nacionais. A gente tem muito a melhorar com relação a, enfim, ter uma estrutura para que a menina consiga se desenvolver no futebol. E a gente precisa do comprometimento da CBF com isso, que muitas vezes a gente vê a CBF, assim, a gente tem poucas pessoas do futebol feminino dentro da CBF, e daqui a pouco a gente vê que, assim, essas pessoas estão ameaçadas a qualquer momento a sair, e a gente não tem uma estrutura criada ali, garantida, um departamento de futebol feminino. A gente tem um governo que precisa olhar cada vez mais, com mais cuidado para os esportes femininos, para dar acesso às mulheres ao futebol e aos esportes em geral, às meninas, né, que precisa cuidar dessa pauta de mulheres no esporte. Então eu gostaria que a Copa do Mundo de 2027 ela estimulasse esse desenvolvimento, ela estimulasse todas essas instituições que têm poder de fazer algo para desenvolver o futebol feminino, que elas realmente comecem a trabalhar por isso. Então eu acho que seria incrível se essa Copa do Mundo fosse nossa. Eu acho que a gente tem um potencial enorme. E se a gente tiver um bom trabalho nesses próximos 4 anos, a gente tem grandes chances de 2027 voltar ao pódio de uma Copa do Mundo, quem sabe até brigar pelo título. Mas a gente precisa, antes de mais nada, trabalhar, né, por isso. Tomara que a gente tenha sucesso com essa candidatura e que a gente trabalhe muito para ter sucesso na próxima Copa do Mundo. Gente, muito obrigada. Que delícia de conversa. Tô muito feliz, tô muito inspirada. Que a gente consiga tirar do papel todas essas ideias incríveis. Assim, eu fico muito feliz de ver que muito já mudou da última cobertura, quando a gente fez o EA na última Copa, muito mesmo. Assim, o cenário de mulheres na cobertura do esporte melhorou muito, a quantidade de pessoas acompanhando e falando. Gente, a escola dos meus filhos parou para ver a seleção feminina. Sim, isso não era sequer discutido na Copa passada, né? Então, eu espero que a gente possa realmente continuar nessa trajetória. Acho que a gente caminhou bastante, conquistou muita coisa e que a gente continua nesse passo. Obrigada, viu? Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.